Seja bem-vindo ao Vox Mundi, cobertura dos fatos que movimentam o mundo. Uma denúncia recente envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, chamou atenção pela escala, pela complexidade e, principalmente, pelo tipo de público atingido. Aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social em diferentes regiões do Brasil relataram descontos não autorizados sendo aplicados diretamente em seus pagamentos mensais. Os valores, aparentemente pequenos, se acumulavam ao longo dos meses e, em muitos casos, passaram despercebidos por longos períodos. As reclamações se tornaram mais frequentes nas últimas semanas, até que órgãos de controle passaram a tratar o caso como uma possível fraude institucionalizada. A investigação em curso aponta para a existência de um esquema que envolvia entidades privadas cadastradas como associações, que por meio de convênios formais conseguiram lançar cobranças automáticas contra milhares de segurados, sem autorização comprovada. O resultado: um prejuízo estimado na casa dos bilhões de reais e um novo foco de pressão sobre o sistema previdenciário nacional. A gravidade do caso não se resume aos valores financeiros. O episódio reabre o debate sobre segurança institucional, fiscalização de convênios e a responsabilidade de agentes públicos e privados que atuam dentro de estruturas como o INSS. Mais do que isso, levanta dúvidas sobre a eficácia dos mecanismos de proteção a um dos grupos mais vulneráveis da sociedade brasileira: os idosos e trabalhadores que contribuíram ao longo de décadas para receber, no fim da vida laboral, um benefício garantido por lei. As primeiras respostas começaram a surgir. Medidas emergenciais foram anunciadas. As investigações seguem em andamento. E, enquanto isso, os segurados afetados aguardam por esclarecimentos, responsabilizações e ressarcimento. Mas antes de discutir punições, soluções ou ajustes, é preciso entender a base. Como funciona a estrutura institucional onde tudo isso aconteceu? Qual é o papel do INSS? Qual é o alcance do seu sistema? E onde estão as vulnerabilidades que permitiram que esse tipo de prática se consolidasse ao longo dos anos? O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, é o órgão responsável pela execução da Previdência Social no Brasil. Ele administra os benefícios pagos aos trabalhadores formais, autônomos e segurados especiais, como aposentadorias, pensões, auxílios e o benefício de prestação continuada. Mais de 39 milhões de brasileiros recebem pagamentos mensais pelo INSS, o que torna o sistema uma das maiores engrenagens da proteção social do país. A operação é complexa, envolve a análise de documentos, cruzamento de dados e validação de contribuições feitas ao longo dos anos. A função do INSS é operacional. Ele não cria regras, apenas aplica as leis e diretrizes definidas pelo Congresso Nacional e pelo Ministério da Previdência. Sua estrutura se apoia em sistemas interligados com a Receita Federal, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, a Caixa Econômica e a Dataprev, que processa os dados. Boa parte do atendimento é feita online, pelo aplicativo Meu INSS, o que acelerou processos e reduziu filas, mas também aumentou a exposição a fraudes e manipulações de dados. E é dentro dessa estrutura que existe um ponto sensível: o sistema de descontos automáticos, ou consignações, que permite deduções diretamente no valor do benefício antes do depósito. Essa funcionalidade foi criada para facilitar a vida do segurado, em casos como empréstimos ou mensalidades associativas, mas, na prática, tornou-se o canal por onde o esquema de fraude recente operou, atingindo aposentados em todo o país. O sistema de consignações permite que valores sejam descontados automaticamente dos benefícios pagos pelo INSS. Aposentados e pensionistas podem autorizar essas deduções para pagar empréstimos ou contribuir com sindicatos e associações. Para isso, a entidade interessada deve firmar convênio com o INSS, apresentar documentação básica e passar por uma análise técnica. Uma vez aprovada, pode registrar os descontos diretamente na folha de pagamento do segurado. Na teoria, tudo depende da autorização do beneficiário, mas na prática, esse controle é frágil. O sistema confia nas informações prestadas pela entidade conveniada e não exige mecanismos avançados de validação, como biometria, confirmação digital ou dupla verificação.
Com isso, tornou-se possível lançar cobranças sem que o beneficiário percebesse. Muitas dessas autorizações eram simuladas, baseadas em dados obtidos de outras fontes ou embutidas em contratos genéricos, dificultando o rastreamento da origem do desconto. O valor geralmente era pequeno, o que reduzia as chances de contestação. Para muitos segurados, o desconto passava despercebido por meses. Esse mecanismo, pensado para facilitar operações legítimas, acabou sendo explorado por entidades que atuavam sem vínculo real com os aposentados, apenas para acessar recursos públicos de forma sistemática. A fraude começou a se consolidar quando entidades de fachada passaram a registrar descontos mensais em nome de aposentados e pensionistas, sem qualquer autorização válida. Os valores eram pequenos, muitas vezes inferiores a R$30, o que dificultava a percepção do golpe. Essas entidades se apresentavam como associações ou sindicatos, mas, na prática, não ofereciam serviço algum. Usavam dados obtidos em operações de crédito ou por meio de intermediários financeiros para simular adesões e justificar os descontos junto ao sistema do INSS. Com a brecha tecnológica e o baixo nível de verificação, as cobranças eram lançadas sem confirmação do beneficiário. Muitas vezes, os idosos só descobriam os débitos meses depois, ou nunca. O caminho para contestar as cobranças era burocrático e ineficaz, dificultando ainda mais o acesso à devolução dos valores. Estima-se que mais de 1.500 entidades operaram dessa forma ao longo dos anos. A repetição do padrão e a omissão de fiscalização contribuíram para que o esquema se expandisse silenciosamente, com impacto direto sobre milhares de brasileiros. O funcionamento da fraude foi viabilizado, em parte, por instituições financeiras e correspondentes bancários. Esses intermediários, ao processar empréstimos consignados, tinham acesso a dados sensíveis dos beneficiários que acabavam sendo usados por entidades fraudulentas. Em muitos casos, os contratos de crédito incluíam cláusulas que permitiam o repasse desses dados ou a adesão automática a associações. Outras vezes, o próprio correspondente simulava a filiação sem informar o cliente. As instituições bancárias aceitavam os registros como legítimos, repassando os valores automaticamente às entidades. Mesmo com denúncias e reclamações, os procedimentos não foram revistos, e o ciclo se manteve por anos, gerando lucros constantes para quem operava à margem da legalidade. A conivência do sistema financeiro, seja por omissão ou descuido, foi um fator-chave para o sucesso e a longevidade do golpe. O sistema de consignações funcionava com base na confiança. Uma vez firmado o convênio, a entidade podia registrar descontos sem passar por validação externa rigorosa. O INSS, a Dataprev e os próprios bancos operavam em sistemas paralelos, sem mecanismos integrados de controle ou rastreabilidade eficiente. A descentralização da gestão contribuiu para o problema. Nenhum órgão tinha visão completa do processo. Mesmo com denúncias individuais, a ausência de auditorias sistêmicas impediu uma resposta institucional rápida. O resultado foi um sistema aberto, vulnerável e explorado de forma contínua por grupos que conheciam suas falhas e souberam como usá-las. Diante da pressão, o Tribunal de Contas da União determinou a suspensão imediata dos descontos feitos por entidades conveniadas. A Controladoria Geral da União assumiu a investigação, identificando mais de 1.500 entidades com indícios de irregularidade. No Congresso, parlamentares articulam uma CPI e reavaliam a decisão de 2023, que havia derrubado a exigência de autorização anual para esses descontos. A medida hoje é vista como uma das causas que facilitaram o esquema. O governo Lula reagiu com declarações públicas, cobrando agilidade do INSS e da Dataprev. Houve promessa de devolução dos valores e criação de um canal exclusivo para as vítimas, mas até o momento não há cronograma oficial nem orçamento definido para os pagamentos. A pressão política continua e o tema já provocou embates entre lideranças partidárias, com risco de desgaste prolongado para o executivo. O governo federal anunciou que os segurados prejudicados
prejudicados serão ressarcidos. No entanto, a operação exige reconstituição detalhada dos lançamentos, validação dos casos e disponibilidade orçamentária. Técnicos apontam que a devolução pode demorar meses ou até anos, dependendo da complexidade de cada registro. Existe também o debate sobre quem deve arcar com os prejuízos. O governo pretende buscar a responsabilização judicial das entidades envolvidas, mas muitas são de fachada ou estão inativas. O valor estimado ultrapassa os 6 bilhões de reais. A promessa de devolução direta, embora bem recebida, gera a expectativa que, se não for atendida com agilidade e transparência, pode se transformar em nova crise de confiança pública. A fraude dos descontos no INSS revela um problema recorrente na administração pública: a vulnerabilidade estrutural diante de interesses privados organizados. O golpe não foi sofisticado tecnicamente, mas aproveitou lacunas institucionais que se mantinham abertas há anos. O dano vai além do prejuízo financeiro. Ele compromete a confiança dos cidadãos em um sistema construído para protegê-los. Quando até os benefícios previdenciários são explorados indevidamente, a sensação de insegurança institucional se intensifica. Resta agora acompanhar se a resposta do Estado será suficiente para reparar o dano e evitar que esquemas semelhantes se repitam, porque neste caso, o que foi comprometido não foi apenas o orçamento, mas a relação entre o cidadão e o sistema que deveria servi-lo. Casos como esse revelam o custo da ausência de controle e da falta de responsabilidade individual dentro de estruturas públicas. Cabe agora às autoridades corrigirem as falhas, apurar os responsáveis e garantir que esse tipo de conduta não se repita. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal Vox Mundi e ativar as notificações. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.